Acho que tem um motivo muito forte, assim, do porquê que o João Amâncio tem que vir antes de mim, né? Acho que um dos motivos é esse mesmo, assim. Escutando o Gil aqui, contando essas histórias, eu fico lembrando de boa parte da minha história também nessa referência e nessa passagem, né? Com o Gil Amâncio. Eu lembro disso aí nas antigas, no Alto Vera Cruz. E eu venho de uma trajetória do movimento hip hop, né? Na verdade, eu vim da trajetória do movimento punk, né? Eu já passei por vários rolês, assim, né? Mas nunca imaginei na minha vida que eu ia cair na educação, porque a minha experiência com educação sempre foi uma experiência muito frustrada, porque desde molequinho, né, a minha infância, eu costumo dizer que a minha infância foi roubada, assim, desde criança eu não consegui levar a escola a sério, porque eu tive que começar a trabalhar muito novo, com 13 anos de idade eu já estava no corre pela sobrevivência mesmo, para poder sobreviver e pagar a conta, ajudar no barraco, essa correria toda que a gente tem no nosso cotidiano. Então, acaba que a educação para mim não era, como é que eu posso dizer, né? Não era prioridade. Prioridade na época era sobrevivência. Mas é por que eu falo isso também? Porque, querendo ou não, num belo dia de rolê, mano, eu conheci o movimento hip hop através da morte de um tio meu, tá ligado? Que se envolveu no tráfico de drogas. E nesse rolê dessa morte dele, assim, eu senti a necessidade de escrever uma música para poder contar a história dele, tá ligado? Para falar um pouco do que aconteceu, assim. E aí eu procurei uns parceiros meus para poder desenvolver essa ideia, trocar essa ideia, e os caras foi meio que me zoou, falou assim: "Que isso, velho? Você é do pagode, você é do axé, você é punk, agora você quer ser do rap?" Aí que veio meu primeiro pensamento, assim, por que eu não posso ser do rap? Por que eu não posso cantar rap? E aí veio a primeira provocação para mim começar a cantar rap. E falei, quer saber, mano, eu posso ser o que eu quiser. E eu sempre fui problemático nesse processo todo, né? Sempre fui aquele menino problema. A minha trajetória escolar mesmo, eu fui expulso da escola mais de 10 vezes. Então, tipo assim, a minha escola não me aguentava, os professores sempre me tiravam daquele espaço, assim. E eu fui pai muito novo também, né? Acabou com 20 anos eu virei pai, assim, que eu acreditava que o mundo ia acabar em 2000, mas como o mundo não acabou, né? Eu tinha aquela crença de que em 2000 o mundo ia acabar, então em 99 eu virei pai. Quando chegou em 2000 o mundo não acabou e aí eu falei, caramba, e agora? Qual que é a minha realidade? Ser pai e cuidar de uma criança. Como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não podia cuidar nem de mim? Imagina uma criança cuidando de uma criança. Acho que foi um pouco da minha trajetória nisso. E aí eu tive que aprender para poder ensinar para minha filha. Olha que coisa louca. E aí, nesse rolê todo, eu comecei a ensinar minha filha também a cantar rap. Então, eu levava ela pro rap. Até que eu conheci um parceiro pesadíssimo que se chamava Juarez Dairel. Ele estava fazendo uma pesquisa lá no Cônico Siqueira, e a ideia era transformar o espaço do Cônico Siqueira, abrir o Cônico Siqueira nos finais de semana para se transformar em uma espécie de centro cultural. Antigamente não existia essa coisa de centros culturais dentro de escola, oficina, não tinha nada disso. Isso eu estou falando assim, antigamente parece até muito longe, né? Eu estou falando de 99, mano. Tipo assim, 1999, 2000, não tinha esse negócio de oficina aqui em Belo Horizonte, acho que em quase nenhum lugar. E aí, nessa época, a gente cantava rap. Então, eu juntava uma galera da minha comunidade, a gente ia para os traseirão e atravessava a cidade para poder fazer os movimentos de rap dentro da periferia. E sempre dentro da periferia. E toda vez que a gente ia com 60 malucos junto com a gente, pá. Então, a gente ainda era muito jovem e aí ia nesse rolê tudo junto com esses malucos e atravessava Belo Horizonte de ponta a ponta para poder cantar rap. E eu levando essa história do meu tio. Até que, assim, resumindo um pouco a história, porque é muito longa, né? São 20 anos de caminhada no rolê. Conheci o Juarez da Airel e a partir do Juarez da Airel eu ficava olhando uma coisa estranha no olhar daquele maluco, tá ligado? Que ele olhava para mim muito estranho, eu não conseguia entender que olhar que era aquele. Que esse doido queria comigo, mano? Um cara cheio de gíria, não era muito ligado a muita coisa, super machista, super homofóbico, tá ligado? Não podia dizer que eu era 100% racista por causa da música do Racionais, dos racistas otários, mas aquele racismo fundo ali, aquela coisa existia em mim, tá ligado, velho? Escondido ali, a gente tentava esconder esse racismo. Né? E no decorrer do meu processo de formação, com a experiência que eu tive, por exemplo, é por isso que eu acho interessante a fala do Gil, porque eu fui no Alto Vera Cruz na época, conheci o Nuke,
E a partir do NUC participei de um curso de formação de agentes culturais. E nesse curso de formação de agentes culturais, depois que eu conheci o Juarez da Airel, com esse olhar estranho, ele falou, cara, você tem um potencial muito forte, mano, você tem umas ideias muito fortes e tal, você tem que colar com nós. Aí ele criou um curso lá, que é esse curso de formação de agentes culturais, que veio de um projeto de extensão do Observatório da Juventude, em parceria com ações afirmativas, na época com a Nilma Lino também, cabulosíssima. E aí eu ia para esse espaço de formação e aprendi uma porrada de coisa, velho. Foi um ano de formação que eu tive, e durante um ano de formação, mesmo assim, no processo final de formação, o Juarez meio que endoidou com a gente, falou assim, cara, eu falo a coisa para vocês fazerem os exercícios e tal, e vocês não fazem, o que está acontecendo? Aí eu falei com ele, mano, deixa eu te falar uma coisa aqui, a gente não pergunta, a gente normalmente, tipo assim, você fala as paradas, fala mil coisas, mas eu não entendo quase nada que você fala, velho. Você fala difícil demais, mano. Assim, você gasta demais, tá ligado, Zé? Aí ele falou, como assim você não entende o que eu falo? Mano, não entendo, vocês falam difícil, velho. Aí falou, mas por que você não falou antes? Eu falei, mano, normalmente a gente não é ensinado a perguntar, tá ligado? A gente, quando a gente é na escola, quando o pessoal cobra da gente essa coisa de perguntar, o pessoal chama a gente de burro, velho. Então, tipo assim, quando você pergunta alguma coisa, eu te chamo de burro. Então, a gente normalmente não pergunta. Como nós é gangster, sério, nós não vamos fazer pergunta, mano. Então, nós vamos ficar sem saber, mano. Vamos para casa ficar sem saber. Aí ele colocou um monte de estagiário para colar com nós, estagiário preto, preta, favelado, viado, tá ligado, velho? Galera do teatro, teatro do oprimido, vários tipos de estagiário para começar a colar com nós. E a partir daquilo ali, eu comecei a ter uma experiência, já comecei a conhecer Paulo Freire, mano. Comecei a entender essa coisa o inverso da educação bancária, comecei a ouvir sobre essa questão da pedagogia do oprimido, que eu não sabia muito disso, mas a gente sempre falava disso no rap o tempo todo e tal. E aí eu comecei a entender essas viagens, tipo, de ler mesmo, de ler mais. Eu comecei a ler, por exemplo, a primeira biografia foi a pesquisa do Juarez de hip hop, que eu pirei com aquilo ali, mano. Comecei a conhecer a história toda do hip hop a partir daquela leitura ali. E aí eu comecei a querer ensinar isso para minha filha, tá ligado? Tipo assim, a primeira pessoa que eu comecei a desenvolver meu processo educativo foi com a minha filha. Eu estava meio que no início da formação dela, reproduzindo com ela tudo aquilo que eu tinha aprendido antes, tá ligado? Tradicional, gritava, ficava nervosão, não tinha paciência de trocar ideia com ela, porque eu achava que ela era desobediente, papapá. Não entendia, mano. Eu era muito. Minha cabeça era muito fechada para aquilo. E a partir daquilo ali, desse processo formativo, eu comecei a perceber mais a minha filha, tá ligado? Nessa perspectiva freiriana mesmo, nessa perspectiva social. E aí eu tive vários processos de formação, junto com o movimento negro, junto com o movimento LGBT, né? Na época a gente criou até um movimento, antes do Formação de Agentes Culturais, teve um grupo que a gente criou que chamava Hip Hop Chama, que vem do Manifesto Hip Hop, que era uma manifestação que a gente fazia junto, debaixo do viaduto Santa Teresa. Conheci nessa época a Áurea Carolina, que é a nossa deputada federal maravilhosíssima, que teve um papel também fundamental no meu processo formativo, tá ligado? Para além desses griots, né? Do Gio Amâncio, do Juarez, como eu já citei, da Nilma Lino, na época o Rodrigo de Jesus, que hoje é o cabulosíssimo aí também da Federal, teve um processo de formação com nós enquanto estagiário. Então, ou seja, toda essa trajetória que eu vivenciei com esses educadores me fez perceber a importância da educação. E aí falaram para mim que eu era educador. Eu falei, mas como assim eu era educador? Fui fazer uma palestra lá em Divinópolis para um monte de estudantes lá da UFMG lá, um projeto que tinha lá. Aí eu fui fazer uma palestra. Aí eu falei desse naipe que eu tava falando aqui. No final todo mundo bateu um palma e doidou. Eu falei, caramba, mano. Tipo assim, a maioria das coisas que eu falava, o pessoal nem levava a sério, só falava merda, falava muita coisa errada, mano. Tipo assim, era totalmente umas ideias totalmente equivocadas, né? E aí, depois desse processo de formação, eu comecei a perceber o tanto que eu era racista, o tanto que eu era machista, o tanto que eu era homofóbico. Isso está muito dentro do processo do Paulo Freire, né? De entender essa lógica, dialógica, de dialogar com a diversidade, de dialogar com as pessoas no processo de formação humana. Então, as minhas primeiras experiências que eu tive na escola, com criança, por exemplo, foi terrível. Porque, tipo assim, eu comecei a entender, então tá beleza, então eu sou educador, mano. O que eu vou começar a fazer agora? Qual que é o processo de ser educador? Aí, nesse processo de formação de educador, eu comecei a entender essa questão do processo de problematização, né? Então, eu comecei a pensar muito nessa coisa assim, problematização. Partir do sujeito. Então, vamos entender, para a gente poder educar o sujeito, primeiramente, a gente tem que entender quem que é esse sujeito, né? Que é essa coisa do investigar,
de saber quem é esse sujeito, qual que é a relação que ele tem com o mundo, qual que é a relação que ele tem com a cidade, qual que é a relação que ele tem com o bairro dele, com a família dele, quem que é esse sujeito, qual que é o rolê desse sujeito, tá ligado? Depois entrar no processo de letramento, que é essa coisa da leitura e da escrita, tá ligado? Ou seja, ficar atento a essa questão das sílabas, das palavras, tá ligado? Das letras, das frases. Oh, que viagem, mano. Olha só pra vocês verem. Um cara que era totalmente analfabeto, praticamente. Eu era um analfabeto funcional, né? Fiz minha graduação de pedagogia, de vez em quando dou uns erros de português cabuloso, tá ligado, Zé? Mas, tipo assim, todos os dias aprendendo cada vez mais, porque o meu processo de formação não foi um processo de formação, assim, que eu posso dizer para vocês, top, porque como eu tinha que trabalhar muito, acordava 3 horas da manhã para poder ir trabalhar, largava serviço tipo 6 horas da tarde, ou quase 7, chegava no segundo horário à noite. Isso possibilitou tomar mais de 5 bombas na quinta série. Então, a escola, para mim, como eu falei para vocês no início, nunca era prioridade. E aí, quando eu chego nesse processo de ensinar o outro, e eu me alfabetizei praticamente, lendo a biografia, por exemplo, do Juarez, que foi a primeira que eu li, pesquisando a história do movimento hip hop. Depois dali, mano, eu pirei, comecei a ler a biografia do Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm X, tá ligado? Já comecei a estudar a história do movimento hip hop mais a fundo, comecei a entender toda essa lógica, esse mecanismo muito louco social, que é a galera costuma chamar de comunismo, socialismo, esse trem todo. Eu comecei a entender isso porque eu achava isso super interessante, porque isso falava muito de mim, da minha realidade, do que eu vivia no meu cotidiano. Então, a partir dessa essa experimentação toda, vem no processo final do rolê do Paulo Freire, que é essa questão da questão crítica. Então, são 3 fatos: entender quem é esse sujeito, de onde que ele vem, qual é a realidade desse sujeito, trabalhar essa questão da leitura e da escrita e o processo da criticidade, e o processo crítico, que é, às vezes, a partir de uma palavra, tá ligado? Se eu for dizer, por exemplo, eu tive uma experiência muito forte em trabalhar durante 18 anos com internação, provisório, semi-liberdade, fica vivo, agente jovem, pró-jovem, juventude cidadã, consegui desenvolver formação, velho, em mais de 70 escolas, tá ligado? E aprendi uma coisa muito pesada com essa galera do FMG. Galera não, com essa rapaziada, com essas meninas do FMG, com o pessoal do movimento social. Eu virei um cara goela de certificado. Eu não perdi uma formação. Então, aí o pessoal fala assim, Russão, você tem que montar o seu lato senso. Aí, como é que foi a viagem senhor de lato senso, mano? De onde você tirou essas viagens? Ó, você tem que juntar os seus certificados aí para poder formar seu currículo, e a partir dessa formação do seu currículo, automaticamente você vai se organizando aí, e aí quando você estiver prontinho, você já pode dar aula. Falei, pô, sério mesmo? Então eu quero certificado agora. E fiquei goela de certificado e comecei a estimular também aos jovens que eu dava oficina a ter certificado, tá ligado? E foi muito interessante isso, porque a partir do momento que eu comecei a ensinar esses jovens a passar o conhecimento que eu tinha para eles, cada vez mais eu passei a conhecer eles mais. Cada vez mais eu comecei a perceber o rolê que esse jovem dava e a realidade social que ele vivia. E isso foi uma riqueza muito grande para mim também, e aí que eu esbarro com o Paulo Freire mais uma vez, porque acho tem uma frase do Paulo Freire que eu sempre fico na minha mente, que eu nunca vou esquecer, que ninguém nasce humano, a gente se torna humano a partir das relações humanas. Ou outra muito doida também, que tudo que a gente ensina, automaticamente a gente ensina, a gente também aprende. Outra parada muito doida também, porque eu também não sou muito bom também de ficar decorando frases, não, pode crer? Eu só cito mesmo e trago a experiência do cara, que também, senão eu vou ficar dificultando também o diálogo, né, mano? Acho que tá todo mundo me entendendo, né? Essa é a ideia. E se não estiver entendendo também, por favor, mano, dá o papo aqui no chat aqui, faz as suas perguntas que a gente vai trocando ideia também. Mas só poder finalizar o rolê, que ele fala muito isso, quando a gente ensina, mano, a gente também aprende. E é um processo recíproco o tempo todo. E o que a gente ensina não pode ser algo só que a gente ensina por acaso, jogado ao léu. A gente tem que pensar na educação para que a educação transforme a pessoa, para que essa pessoa transforme o mundo. Olha que coisa magnífica. E, às vezes, pensar em Paulo Freire também não é pensar também você estudar para poder fazer um curso superior cabulosão e virar juiz. É muito difícil isso acontecer, tá ligado? É para você poder ser mais humano, mano. E essa lógica do humanismo é o que eu aprendi com o Paulo Freire. Nessa experiência toda que eu já adquiri, trabalhando com essa juventude de periferia, dentro do sistema carcerário, que são cadeias, né, mini cadeias, eu consegui trazer muito um processo crítico com esse sujeito.
Por exemplo, eles traziam uma frase para mim que era muito cotidiana e muito forte no processo de aprendizagem deles, que eles falavam o seguinte: liberdade e canta meu alvará. Sempre. No meu processo de oficina com esses meninos, a gente conseguiu escrever, foi mais de 400 músicas. Todos os dias, toda oficina que eu desenvolvia, toda aula que eu desenvolvia com esses estudantes, saiu uma música. E sempre as músicas retratavam a vida desse sujeito. Muitos eram analfabetos, não tinha muito essa visão de escrita nem de leitura. Como é que eu trabalhava a educação com eles? Trazia lá uma música do Racionais, ou trazia uma música do Bodo Catarina, que eu fui aprender também com eles o funk. Eu não gostava de funk antigamente, achava assim, tinha um preconceito muito grande. E a partir deles, eles escutavam funk o dia todo. Falei assim, mano, eu vou começar a escutar funk também. E acabei ficando viciado no funk. As músicas novas hoje, tudo mistura funk com rap. Eu não consigo mais viver sem o funk. Do mesmo jeito que eu não consigo viver sem a capoeira mais, não consigo viver sem o samba. É o funk, mano, o funk de periferia. E quando os meninos traziam essa experiência para mim, automaticamente eu conseguia desenvolver, a partir desse diálogo com eles, a questão da leitura. Como eles já conheciam a música do Racionais, já cantava, eles conseguiam identificar, no meio daquela escrita, as frases que o Mano Brown falava. E ele trazia muito essa expectativa da periferia, o que acontecia dentro da comunidade. E isso era muito rico. E a partir daquilo ali, eu tocava esses meninos para poder ensinar eles também o ritmo, o jogo de cintura, a escrita. E a partir do momento que eu fazia isso também, eles passaram a escrever. E foi muita coisa. Foram muitos anos que eu trabalhei nessa área. Quero até voltar a trabalhar futuramente mais também, porque eu sempre também foi a minha fonte de alimentação para entender a juventude, foi trabalhar com essas frentes. Além também de ter trabalhado muito com o ensino fundamental, com o ensino médio. Lá em Contagem mesmo, eu tive a oportunidade de rodar mais de 30 escolas, desenvolvendo formação tanto para crianças, a gente desenvolvia um trabalho lá, que eu levava as crianças para dentro da quadra, botava elas todas em rodas. Eu sempre aprendi também essa coisa da educação em roda, porque a roda faz a gente ser igual. O meu tempo está passando, gente. Me ajuda a organizar aí que eu falo pra caramba. Mas assim, eu vou até começar a amarrar um pouquinho também. Colocava todos os estudantes em roda, as crianças e tal. Aprendi no meu processo de formação também em pedagogia, essa questão dos tempos das crianças. Você tem que mudar a atividade em 5 minutos no máximo, que é um pouco do que o Gil falou no início do rolê dele. Eu conseguia visualizar isso aí de fato. Então era mil dinâmica. Ensinar a criança é brincar, mas sempre nessa perspectiva de discutir aonde está o racismo, aonde está o machismo, aonde está a homofobia, tá ligado, velho? Como é que a gente lida com isso no nosso cotidiano, o brincar o tempo todo a partir dessa questão crítica, jogos pedagógicos, criar jogos, tá ligado? Então, ou seja, eu consegui desenvolver muito isso com os estudantes, porque eles demonstravam isso e traziam isso o tempo todo também. Então, foi uma experiência riquíssima, assim. Passar a bola também para a gente continuar o bate-papo.